Olá pessoal, estamos hoje aqui com Camila Felizmino, mais uma aprovada no concurso da Cefaz DF. E a gente vai conhecer um pouquinho da história dela. Tudo bom, Camila? Tudo bem. Por favor, se apresenta aí para o pessoal, para eles te conhecerem melhor. Bom, meu nome é Camila, eu tenho 32 anos, sou natural de Belo Horizonte, resido lá atualmente e eu sou administradora. E nesse concurso da Cefaz Ceará eu passei em 9º lugar para o cargo de auditor fiscal. E de onde veio essa ideia de estudar para a área fiscal? Você tem alguém na família que já é da área fiscal? E como surgiu essa ideia de estudar para concurso público? Bom, para concurso público a história é um pouquinho mais antiga, tanto que atualmente eu sou concursada, eu trabalho em uma sociedade de economia mista de Minas Gerais. Surgiu de uma possibilidade de mudança de vida mesmo, sabe? Sempre fui, minha família pobre, estudar em escola pública, aquela dificuldade toda. E o concurso tem a isonomia, né? Tem essa questão de dar oportunidade a todos. Então surgiu com isso, de uma oportunidade de mudar de vida, de melhorar, alcançar o patamar que impensável nas condições vividas e tudo. Então eu comecei em 2012, eu fiz um concurso, passei para esse cargo de administradora. Trabalho lá atualmente e desde 2019 eu resolvi estudar para a área fiscal. E o que mais atraiu, não posso negar a questão da remuneração também, que é muito atrativa, e a importância do cargo para a sociedade, para o Estado. E Camila, sua família entendia o fato de você estudar? A gente sabe que concurseiro precisa de uma grande dedicação de horas e conciliar tudo às vezes não é muito fácil, né? Sua família entendia? Você é casada, mora com seus pais? Sim, minha família sempre entendeu, principalmente meu marido, que eu sou casada. Sempre deu muito apoio. Então, às vezes, tinha que abdicar das tarefas domésticas, tinha que postergar uma outra coisa, ou abrir mão de uma atividade, de sair, tudo, e estudar. Como eu trabalhava, tinha que estudar até tarde da noite, tinha que estudar final de semana, às vezes até de noite. E meu marido sempre foi muito compreensivo, me deu um apoio, um suporte indispensável para eu ter conseguido chegar onde eu cheguei. Que legal. E é legal porque quando a vitória chega é uma vitória de todos, né? Sim. Isso é muito bom. Com certeza. E você, teve alguma outra aprovação, né? Você falou já que era concursada em 2012, mas depois de 2012 até hoje, 2021, você teve alguma outra aprovação ou alguma reprovação no meio do concurso público? Sim, eu tive algumas. Em 2012, quando eu estudei para esse cargo que eu estou atualmente, depois eu continuei estudando um pouquinho. Em 2013 eu fiz um outro concurso, fiquei em 21º, 22º no cadastro de reserva. Depois, em 2015 eu voltei a estudar de novo. Estudei por uns 8 meses, aí eu fiz um outro concurso. Fiquei até bem, mas eram 2 vagas só, fiquei em 15º, então nunca fui chamada. E depois disso eu fiquei sem estudar e resolvi retomar os estudos em 2019. De 2019 a 2020, estudei somente para a área fiscal, fiz o concurso da Cefaz DF. Na época eu fiquei muito mal, em torno da 10ª colocação, estava muito iniciante na área fiscal. E agora o Cefaz Ceará. E durante a sua preparação, você ficava só por conta dos estudos ou você tinha que conciliar trabalho e estudo? Não, sempre tive que conciliar. Então tentava intercalar o estudo, estudava de manhã antes de ir ao trabalho, no horário de almoço almoçava correndo para tentar aproveitar um pouquinho, uns 30 minutos, e também na parte da noite estudava e aproveitava o final de semana. Aí não tinha jeito, sábado, domingo também tinha que estudar para tentar conseguir, eu tentava estudar umas 30 horas semanais, então precisava aproveitar o final de semana também. E aproveitar cada minuto igual às vezes estava dentro do ônibus, eu estava com o tablet lendo, enquanto eu caminhava, fazia atividade física, ouvia áudio, via vídeo, para aproveitar isso, tentar correr um pouquinho atrás dessa, não desvantagem, né, mas de não ter tanto tempo disponível para estudar.
Então, você estava estudando sempre no pré-edital, né? A gente sabe que para a área fiscal são muitas matérias, a gente precisa de um tempo longo, aí às vezes para estudar as disciplinas. E você ficou por um tempo aí, alguns anos estudando, né? Pelo menos uns 2 anos. De 2019 até a então. prova, né? Então, uns 2 anos mais ou menos aí para a área fiscal. E durante esse tempo, o que você fazia para manter a disciplina, para manter a constância nos estudos? Qual era seu gatilho? Acho que o gatilho era lembrar qual era o meu objetivo, assim, de pensar o que eu queria, de sempre colocar isso como em primeiro lugar mesmo, para ter essa constância, saber qual era o meu objetivo e conseguir manter a disciplina, que é difícil, ainda mais trabalhando. O cansaço, às vezes, fala muito alto, então precisa de ter bastante foco para conseguir estudar. Em relação ao planejamento de estudos, a forma como você organizava, como você planejou tudo? Quantidade de horas, PDF, videoaula, revisões, como que você organizou? Bom, assim, até no início eu comecei estudando poucas matérias, era em torno de coloquei umas 4 disciplinas só, assim, as básicas mesmo, para tentar fortalecer nelas. E aí, na medida que eu avançava um pouco mais, eu incluía outras matérias. E assim eu fiz, né, logo nos primeiros meses de estudo. Aí quando saiu o edital da Cefaz DF, então eu já tive que incluir muito mais disciplinas, né? Já foi aquela confusão, mas eu tentava fazer assim, um ciclo de 1 hora por cada disciplina, e depois eu ia rodando de novo durante as 30 horas semanais que eu tinha, alocando o peso de cada disciplina, a minha dificuldade em cada uma delas, para ficar mais linear. Tentar balancear, balancear, né? O aprendizado em cada uma delas. E as revisões? Como você fazia para não estar esquecendo o que estava estudando? Bom, aí eu também colocava, tinha uma lista básica de todos os tópicos principais de cada uma das disciplinas, e aí eu fazia ciclos de revisões, de acordo com o horário que eu tinha disponível para cada uma das disciplinas da semana, eu estudando os tópicos até acabar todos os tópicos, aí depois voltava no primeiro tópico e assim ia assim sucessivamente. Tá, mas quando você começou a estudar as disciplinas, lá no início, você falou, coloquei 4 disciplinas no meu planejamento, a gente sabe que as matérias nesse momento elas demoram mais para você terminar, né? Porque você tem que estudar tudo na íntegra. Naquele momento, você estabeleceu algum tipo de revisão para fazer das aulas que você ia terminando? Sim, no início eu estudava assim, eu estudava um material, na próxima vez que eu voltava naquela matéria, eu dava uma revisada assim, superficial em relação ao que eu tinha lido na aula anterior, para lembrar o que era cada coisa. E depois que eu concluía cerca de, vamos supor, 3 PDFs, aí eu voltava e revia os 3 PDFs, aí eu avançava mais um pouco, aí depois voltava e revia todos os que eu já tinha visto antes, lendo o que eu tinha destacado, fazendo questões. Eu fazia assim, de acordo com... concluía uma quantidade X de PDFs, aí depois eu voltava e revisava ela. E aí tudo que você ia concluindo, você colocava numa espécie de revisão cumulativa. Em algum momento você parava e revisava tudo que já tinha visto anteriormente. Sim, sim. Certo? Legal. Em relação ao estudo em si, você dava prioridade para o PDF ou para a videoaula, ou você fez um misto dos dois? Bom, eu sempre priorizei o PDF, porque acho que a videoaula, ela toma um pouco mais de tempo. Eu assistia a videoaula só quando eu tinha muita dificuldade na disciplina. E também eu deixava as videoaulas para, enquanto eu estivesse correndo, estivesse na esteira, estivesse andando, estivesse fazendo outras atividades, aí eu na verdade nem via, só escutava a aula e focava nos PDFs. E assim, quando eu finalizei, vamos dizer, os PDFs, fiz aquele estudo mais, construí aquela base, aí as minhas revisões eram mais focadas em questões e resumo. Ô Camila, e como que você conheceu o Estratégia? E assim, dentro da plataforma do Estratégia, quais recursos você utilizou? Bom, Estratégia
conheci desde sempre, né, uma referência no mundo dos concursos, então quando eu resolvi estudar, eu já conhecia, já tinha feito uma outra aula isolada, e conhecia a qualidade material, então eu resolvi já fazer a estratégia desde logo. E isso, assim, eu usei praticamente todos os recursos, cada hora num momento, né? Os PDFs no início dos estudos, videoaula nesses atividades secundárias e, assim, recentemente, depois que eu comecei a fazer mais questões e revisão, eu utilizava muito eu esqueci o nome. Sistema de questões? Tem o sistema de questões também e essas, não é trilha, esses videozinhos mais curtos de resumo das matérias, de quando os professores vão fazer um resumo, assim, véspera da prova. Reta final, né? Uma preparação turbo. Isso, preparação turbo, que aí era ótimo, que dava aquela risada, lembrava de tudo. Então, utilizei, assim, todos os recursos em determinado momento. Trilha estratégica, passo estratégico, você chegou a utilizar algum dos dois? Eu usei a trilha mais no início dos estudos. E também, assim, logo no início eu vi um material do Estratégia com alguns professores que eles davam essas dicas iniciais de como revisar, de como, por exemplo, no início era muito como eu escrever. Eu falava, só aprendo a escrever. Aí eu comecei as primeiras aulas escrevendo tudo. Aí ficava lá, demorava 5 horas para passar 10 páginas. E assim, aí eu vendo esses vídeos, professor, não escreve, não precisa fazer resumo no início, porque você está pegando a matéria, vai perder tempo, passa por ela, depois com o tempo você vai, com a frequência, você vai entrar mais fácil na cabeça. Então, assim, eu usei esse vídeo também para dar essas orientações iniciais que acho que foram bem úteis para otimizar meu tempo na preparação. Que legal. E aí, durante o estudo, você encontrou alguma dificuldade, assim, uma dificuldade muito grande em alguma matéria específica? E o que você fez para superar? Bom, tem algumas matérias que são gargalos para mim. Uma estatística, que eu tenho muita dificuldade. Assim, eu não sei se eu vou conseguir superar ainda, acho que eu tô aprendendo a lidar com ela, tentando fazer o máximo de questões possíveis, nesse caso, tendo que ver vídeos de resoluções. E outras matérias também que eu tenho mais dificuldade, direito empresarial, direito civil, e essas eu tento fazer um mundo de questões para internalizar melhor o conteúdo. E como que era a sua vida social durante a preparação? Você conseguia sair com amigos, família, fazer alguma coisa, ou você foi aquele tipo radical que abdicou de tudo? Não, eu não fui tão radical, eu tentava manter, assim, encontrar com amigos, rever de vez em quando, mas assim, eu geralmente deixava para, por exemplo, sábado à noite, porque aí eu já tinha estudado o dia inteiro, aí à noite eu estava livre mesmo. Ou domingo no final do dia, quando eu já tinha terminado de estudar, então privilegiava esses períodos para encontrar o pessoal, porque assim, a jornada é longa. Se não tiver essas atividades que de prazer, de lazer, não tem como. É difícil, não né? tem como ficar tanto tempo assim. Só no pós-edital que aí eu diminuí a frequência, né? Já que eu tinha que. Eu estava estudando mais, tentei aumentar a minha quantidade de horas. E aí, se eu continuasse encontrando, tivesse essa, vamos dizer assim, vida social, eu ficaria muito cansada, eu não daria conta. Então, eu abri um pouco mais abri mão disso. Um pouco. E no reta final, o que mais mudou? Você reduziu a vida social, mas e no plano de estudos? O que mudou no reta final da Cefaz Ceará? Bom, no plano de estudo, como o Cefaz Ceará tinha muitas disciplinas novas, então eu tive que priorizar muito essas disciplinas que eu não conhecia, que era novidade, ou que tinha muito tempo que eu não estudava, como economia, a parte de administração também já tinha um tempinho que eu não estudava, assim, para concurso, e o foco é um pouco diferente. Então, sim, eu dediquei muitas horas a essas disciplinas, e nas demais, que a base já estava um pouco melhor, eu estudei como revisão mesmo. Assim, revisão, só peguei questões favoritas e fui fazendo de maneira mais... aloquei bem menos horas para essas, né? Fiz
poucas questões para essas e tentei cobrir, né, essa parte minha que estava totalmente, que eu precisava, que eu sabia que tinha essa dificuldade, essa carência. Nossa, gostei do que você falou, Is. Falou que nessas disciplinas que você já tinha estudado bastante, você fez poucas questões, mas você fez as questões favoritas, né? Como foi que durante a sua preparação você conseguiu montar esse banco de questões favoritas? Bom, minhas questões favoritas, eu coloco nelas, assim, aquelas que eu marquei com dúvida, porque se eu marquei com dúvida é porque eu não sabia e no outro dia, se eu não aprendesse ela no outro dia eu poderia marcar errada. Então eu sempre, quando eu tinha alguma dúvida na questão, eu colocava como favorita para depois eu refazer até aprender direitinho. E também questões assim, às vezes é uma questão que tem um resumo, que resume bem a matéria, que é um entendimento da banca. Então eu usava mais ou menos esses critérios para definir. Camila, e simulados? Você fez simulados durante esse reta final da Cefaz Ceará? Sim, eu fiz os simulados da estratégia. Não ia bem em todos os simulados, né? Eu acho que os professores pesam bastante a mão. Geralmente o nível de dificuldade é bem maior. Assim, não, é maior do que as provas, eu acho até. Mas assim, dá uma ótima bagagem, você aprende a lidar com a prova. E também eu tinha o hábito de fazer provas da banca, para esse tipo de concurso, provas anteriores, para simular mesmo o tempo de resolução, qual que é a melhor estratégia, até mesmo por questão da banca do CESP, tem essas questões certa e errada, então você tem que saber se você vai com tudo, se você chuta, se você não chuta. Então, assim, eu treinei bastante isso para chegar. Eu fiz bastante ensaio para chegar lá na prova, tá mais tranquila quanto a isso. E quando estava chegando o dia da prova, tipo 1 semana, 2 semanas antes da prova, o que você fez nesses momentos finais? Bom, eu fiz muitas questões, aí eu fiz ou as questões favoritas das matérias novas, das matérias antigas, questões erradas também, peguei tudo que eu errei ao longo dos meses anteriores, e li meus resumos ao longo. Eu tinha alguns resumos prontos, eu fui montando um resumo no Word, que era mais rapidinho, e eu aproveitei para ler e fazer essas questões. Ah, legal. E no dia da prova, né? Tipo, a véspera anterior, você estudou? Você é aquele tipo de aluno que vai até a hora da prova, tô com meu resuminho aqui, tô olhando, ou você só descansou? Não, estudei. No sábado eu terminei de ler os resumos que eu não tinha lido antes e fiz algumas questões principalmente estatística e tudo para relembrar as fórmulas. Então eu fiquei até às 5 horas da tarde no sábado, do dia anterior, para tentar aproveitar esse conteúdozinho na reta final. E na hora de fazer a prova, a gente sabe que as provas do CESP, normalmente uma errada anula uma certa. O que você fez? Você resolveu tudo, deixou alguma em branca, chutou? Eu, assim, o que eu já tinha feito e já tinha testado e que geralmente eu faço tudo que eu sei, tudo que eu tenho quase certeza, às vezes certeza é difícil, nem sempre tem, mas que eu tinha bastante expectativa de que estivesse certo ou estivesse errado. E aí, por final, nas últimas, no que sobrar, no que eu não soube fazer, não soube responder, aí eu costumo chutar. Você deixou alguma em branco? Não deixei nenhuma em branco. Foi, que beleza. E deu certo, né? A estratégia aí deu certo. Mas no final, quando você terminou de fazer a prova, quantas questões sobraram e você teve que chutar, digamos assim? Ou você sempre tinha pelo menos uma noção? Não, assim, geralmente, eu não lembro exatamente quantas questões que tinha, mas geralmente ficou umas 30, assim, que eu não... Não tenho certeza. Que eu não tenho certeza. Seja porque eu nunca vi a matéria, seja ou porque eu não tenho coragem, assim, que eu não sei realmente identificar se está certo ou está errado. Então, apesar de já ter alguma dúvida ali, então, geralmente, assim, nas provas anteriores que eu já tinha feito testando em casa, geralmente era a quantidade mesmo que fica, assim, para...
Por isso a importância de fazer simulados, né? Porque além de, obviamente, você ver falhas no seu estudo, você percebe essa questão do tempo, você percebe essa questão da estratégia da prova, né? E você já chega no dia com o psicológico muito mais tranquilo, porque você já fez várias simulações anteriores, né? Exatamente. No início, nos simulados e tudo que eu fiz, eu estava fazendo as provas muito rápido. Início eu não percebia várias pegadinhas, vários o não, o certo, o errado, aquela confusão toda. E aí eu vi que eu tinha que gastar mais tempo com isso. Então, assim, aí eu já sabia que eu tinha que fazer a prova bem devagar, que mesmo assim daria tempo para terminar com calma, preencher o gabarito. E assim eu fiz. Tanto que eu fui uma das últimas a sair da sala, mas eu sabia que eu precisava de ter esse tempo maior para conseguir fazer uma prova com mais qualidade. Eu acho engraçado esses alunos que às vezes vão fazer prova e querem sair logo da prova. Gente, você só tem aquele dia para fazer a prova, né? O que são 30 minutos, 40? Eu pelo menos terminava a prova e se sobrasse tempo, que era raro, aproveitava para revisar tudo que você tinha lido, que você tinha ficado com dúvida, né? Com certeza. E as discursivas? Como foi a sua preparação para a prova discursiva? Bom, na discursiva eu fiz alguns cursos com correção para treinar, assim, então eu já tinha feito, assim, eu tinha feito não para o Cefaz Ceará, do Cefaz Ceará eu não fiz nenhum curso específico, mas eu tinha feito para o ISS Aracaju, que eu ia fazer a prova e não teve, e então, assim, eu já tinha treinado, e assim, o que eu percebia nas discursivas que você tinha que saber o conteúdo, não adiantava nada você saber escrever bem se não saber o conteúdo. Então, tinha que fazer bem a base, entender bem as matérias, o porquê de cada coisa, entender de verdade, e aí a discursiva seria a consequência. E qual foi a sua estratégia para a discursiva? Na hora que você chegou, você olhou as questões, já saiu rápido escrevendo ou fez uma preparação anterior, um rascunhozinho? Sim, no caso eu cheguei e li todas as questões primeiro, iniciei pelo estudo de caso, que era o que valia mais pontos. Aí eu tentei assim, primeiro eu faço um pré-rascunho de fazer um esqueminha com as respostas, que é que vai ter em cada um dos parágrafos. Aí eu fiz o rascunho e depois passei a limpo. Mas esse seu rascunho era exatamente o que você ia passar limpo ou ele era só tópicos para depois você desenvolver? Era exatamente o que Exatamente. eu ia E deu tempo, foi tranquilo. Deu, sobrou 1 hora ainda. Foi tranquilo. Que beleza. E durante a sua preparação, assim, qual foi, talvez, assim, a maior dificuldade a ser superada? E aí a gente pode falar de qualquer coisa, né? Não necessariamente de alguma matéria. O que era, assim, mais te atrapalhava durante esse tempo que você ficou estudando para concursos? Bom, acho que a minha maior dificuldade foi a questão do cansaço. De trabalhar, de estudar, eu trabalhava 40 horas por semana, estudava 30 horas, então eu ficava muito cansada. Eu tinha que estudar de noite, final de semana. Então, assim, chegava à noite o rendimento era super baixo. Mas, assim, eu tinha que continuar e isso era o motivo que eu mais me desgastava, assim, fisicamente, emocionalmente, de sentir aquela exaustão. Foi puxado, bem puxado. Você tinha algum gatilho, alguma coisa para te ajudar a encarar esse cansaço, essa exaustão? O que eu tentava, assim, final de semana, pelo menos um dia, ou no sábado ou no domingo, tentar dormir um pouco melhor para descansar. Ou se não, à noite, deixar algumas matérias ou que eu tinha mais facilidade, que já estava mais avançada, né? Não forçar muito o cérebro. Por exemplo, estatística, matérias que envolvia cálculo, eu tinha que fazer de manhã, porque à noite não saía nada. À noite errava tudo, então eu tinha que fazer cedo. Então, tentava fazer isso para conseguir estudar no tempo, meu planejamento semanal. E assim, se você pudesse hoje voltar atrás em alguma coisa, você teria feito algo diferente? Em que você errou durante a sua preparação e que hoje, se você fosse novamente estudar, você com certeza não faria? Acho que, assim, algumas, em termos de materiais, assim, eu usei estratégia, mas também usei vários outros. Acho que dificilmente um concurseiro hoje usa só um material, né? Usa diversas fontes. Acho que, em termos de
tem que focar no material de qualidade, né? Às vezes eu vou comprar isso aqui que é mais barato, mas às vezes o barato sai caro, ainda mais que tem questão de tempo, de qualidade. Então, o tempo é dinheiro, é algo que não volta mais, então tem que valorizar isso, material de qualidade. E também acho que talvez questão de redes sociais mesmo, né? Você fica o tempo inteiro ali, fica aquela ansiedade e às vezes fica lendo coisas que não coisas que atrapalham, porque já é uma ansiedade danada, ter que fazer a prova, vai ter, ainda mais quando você acompanha, dependendo do nível, deixa se levar por isso, pode atrapalhar também psicológico. Então tentar separar um pouquinho. Camila, em algum momento você pensou em desistir de estudar para concursos? Não, até que não. Assim, eu acho que era complicado, era difícil, mas eu percebia que eu estava evoluindo, assim, de que eu estava vendo melhorar nas matérias e tudo. Então, acho que, assim, eu tive poucas oportunidades, né? Primeiro que eu fiz foi, você faz DF logo no início, então, assim, eu falei, eu ainda preciso insistir mais um pouco, fazer outras provas, ter outras oportunidades e, por enquanto, não é o momento de desistir. E a sensação de o dia que você abriu lá, ver o nome no Diário Oficial, qual que é essa sensação? Nossa, foi muito boa. Assim, uma alegria imensa, uma felicidade que, nossa, não tem fim, assim, uma gratidão a Deus e é muito bom. E é muito bom também ver por exemplo, meu marido também ficou super empolgado, saiu contando para todo mundo. Ele deve ter contado mais pessoas que eu contei, que é minha mãe também. Então, assim, você vê o carinho que a família, os amigos... O orgulho, né, também. Muito legal. O orgulho é muito bom. Nossa, é bacana demais. Ô Camila, você já chegou lá, né? Você conseguiu ser aprovada, mas você pretende fazer algum outro concurso ou você vai realmente ficar na Cefaz Ceará? Assim, eu pretendo assumir, se der tudo certo, homologar esse concurso, eu ser chamada, eu pretendo assumir, mas eu ainda vou fazer o ISS Aracaju, porque eu já tinha estudado para ele antes de sair Cefaz Ceará, e o ISS-PH, que está para sair o edital agora em outubro, e aí eu vou tentar, por ser na minha cidade, mas espero que depois desses dois eu não precise fazer mais nada. Já deu certo, né? Você já está aprovada na Cefaz Ceará, já deu certo. Esses outros, se vier, melhor ainda. Gente, coisa boa, né? O concurseiro poder escolher, deixa eu ver qual que eu vou, né? Ó, que maravilha, muito bom. Camila, a gente sabe que para você a vida já está resolvida, né? Ou parcialmente, assim, né? Mas para boa parte dos alunos que nos assistem, ainda não. Que conselho você daria, né? Ou que mensagem você deixaria para essas pessoas? Eu acho que, assim, mensagem não desistir, de insistir nisso, porque acho que é uma oportunidade ímpar, uma oportunidade de mudar de vida, de melhorar, de fazer coisas, assim, que, sabe, inimagináveis. Então, vale a pena insistir. Não é fácil, não é exaustivo, é uma pressão, é muito difícil, mas vale a pena. Quando você vê o nome lá na lista dos aprovados, é uma sensação, vale cada segundo, cada momento daquele esforço que foi dependido para conseguir alcançar esse objetivo. Que legal. Camila, a gente te deseja toda a sorte do mundo, todo o sucesso nessa nova fase da sua vida que está iniciando, né? E sucesso também aí nos outros concursos, para que depois que saiam todos os resultados, você possa escolher para a sua vida aquilo que você acha que é melhor. Muito obrigada, viu? Obrigada, Núbia. Gente, nós entrevistamos agora Camila Felizmino, que foi a 9ª colocada para o cargo de auditor fiscal do concurso da Cefaz Ceará.